Dando continuidade aí, né, aos treinamentos de produto. A gente teve sexta passada sobre o MUNI, né? E hoje a gente resolveu falar sobre Naara, né, sobre a família Naara. E aí eu comecei a estudar para poder fazer esse treinamento. E aí veio essa ideia, esse título, né, desse treinamento, o poder da família Naara, porque eu acho que é exatamente isso que eu quero passar aqui para vocês, né? Por que que o nosso Naara ele é um produto tão vendido, né? O nosso boom de vendas, por que que ele traz tanto resultado e por que que ele realmente é um produto diferencial no mercado, né? A gente já sabe aí alguns benefícios do colágeno, né? Assim, na verdade, toda vez que a gente tem algum evento da Junesse, sempre é falado muito sobre colágeno, sobre suplementação de colágeno, sobre a importância de suplementação de colágeno, né? Colágeno hidrolisado. Mas o que que o nosso Naara tem de diferente? O que que ele tem de diferente que faz ele ser esse poder todo, né? Então é isso que eu quero trazer para vocês. E para começar a falar sobre essa família, a gente vai voltar lá nas aulinhas de biologia de novo, igual a gente fez com o Immune, porque a gente precisa entender o funcionamento, né? O porquê da suplementação de colágeno. É, Vou fazer da mesma forma que eu fiz, tá, gente? Sexta-feira passada, eu vou falar de uma forma bem superficial, não precisa gravar nome de nada, só entender o funcionamento mesmo do nosso corpo, do nosso organismo, beleza? Bom, vamos começar definindo o que que é colágeno, gente. O que que é colágeno? O que que significa colágeno? O colágeno, ele é uma proteína animal, tá? Então, é uma proteína que faz parte do nosso organismo, que o nosso organismo produz, porque o nosso organismo precisa de colágeno em vários locais do nosso organismo. Então, é produzido pelo nosso organismo porque a gente precisa, tá? Então, é a proteína mais abundante no nosso corpo. Então, de todas as proteínas que a gente tem no nosso corpo, ela é a mais abundante. Vamos dizer aí que 30% mais ou menos de todas as proteínas, 30% é colágeno. Então, é uma proteína estrutural, né? Então, a gente precisa ir por causa de estruturas do nosso organismo. E eu trouxe alguns dados de curiosidade para a gente entender a importância e a quantidade de proteína que a gente precisa em cada parte do nosso organismo. Então, a gente tem aí 75% na pele, 70% da cartilagem, 85% dos tendões, 70% dos ligamentos, 95% da matéria da matriz óssea, que corresponde a 25% da massa óssea. Então, no osso também a gente tem colágeno, tá? E 6% na massa dos músculos. Ela é abundante nos vasos sanguíneos, nos discos intervertebral, na barreira hematocefálica, que é aquela barreira que protege o nosso cérebro, tá? E na parede intestinal, aí, falando de intestino novamente, né? Então, a gente também tem colágeno ali na parede intestinal. Então, vocês estão vendo é, como é importante essa proteína para o nosso organismo, né? Não é só cabelo, não é só pele, não é só unha, é para o funcionamento geral do nosso organismo. A gente tem no cérebro, no osso, no intestino, nas vértebras, né? Então a gente precisa de colágeno em muitas partes do nosso organismo, né? É uma proteína muito importante para o nosso organismo, tá? Só que a gente sabe, né? A gente já tá careca aí de saber que a partir dos 25 anos nós vamos perdendo essa produção de colágeno. Então, o que que acontece? A quantidade de colágeno que a gente precisa para manter todas as funções do nosso organismo, tudo aquilo lá que nós vimos, é, até os 25 anos a gente produz de forma satisfatória, tá? Então, a gente produz mais do que a gente precisa. Então, a gente fica ali no positivo, vamos dizer assim, tá? Aos 25 anos, essa queda começa a cair, como a gente já sabe. Então, a gente começa a equilibrar, a gente já produz a quantidade ali no talo ideal que a gente precisa. E a partir daí, a gente começa a diminuir a produção, sempre 1% ao ano. E quando a gente chegar aos 50, essa produção é maior ainda. Essa produção não, desculpa, gente. Essa queda, né, de produção é maior ainda, essa perda de produção é maior ainda. Então, a gente começa a produzir menos do que o nosso corpo precisa ali para continuar todas as funções que a gente precisa. Espera só um pouquinho, gente. Tem alguém com áudio aberto. Se for conectando, por favor, fecha o áudio, tá? Só para não me desconcentrar aqui.
Então, a gente começa a perder a produção de colágeno. E aí, o que precisa ser feito? A gente precisa suplementar colágeno, para que essas estruturas que precisam de colágeno sejam mantidas. Por exemplo, eu trouxe um exemplo aí da pele, só para a gente entender como é que funciona. Aí, à esquerda, a gente tem uma pele jovem, né, que ainda está com muita produção de colágeno. Vocês podem ver aí que a primeira camadinha é a camadinha da epiderme, a do meio é a derme, e a de baixo é a hipoderme. Aí vem o músculo, né, e tal. Então, o colágeno, a maior concentração de colágeno está aí, na derme. Vocês estão vendo essas estruturazinhas branquinhas, com umas bolinhas verdes, retinhas, assim? Elas estão em pé, ela está dando firmeza, sustentação para a nossa pele. São essas estruturas branquinhas aí que são as nossas fibras de colágeno, tá? Colágeno e elastina. Então, são elas que sustentam. Você vê como é que ela é uma proteína de estrutura, de sustentação? Então, são elas que sustentam a nossa pele, ok? Quando a gente vai diminuindo essa produção de colágeno, esse colágeno vai diminuindo a produção, chega de forma deficiente nos órgãos, né, na pele, no caso, nos lugares que a gente precisa, e essa substituição, né, essa reposição de colágeno ali na pele começa a ser perdida. Então, o que acontece? O colágeno começa a ser perdido ali na pele, não é suplementado, então, a gente não chega colágeno suficiente ali na pele, essa estrutura ela começa a ficar abalada, ó. A foto direita agora, tá? A estrutura da pele começa a ter um abalo. Então, a pele começa a entrar, porque não tem sustentação, começa a cair, vamos dizer assim, né? E aí a gente começa a ter o quê? A flacidez, a celulite, as rugas, as linhas de expressões. Então, como a gente não tem sustentação da pele, começa a aparecer todas essas marquinhas aí na pele, né? De rugas, de linhas de expressão, de flacidez, celulite. Mesma coisa com o osso, gente. Por que as pessoas acabam tendo osteoporose, né? Tendo o rosto, vamos dizer assim, tá, gente? Ó, entre aspas. O osso começa a ficar mais fraco, tá faltando colágeno ali, tá faltando componentes da matriz óssea. E então, a gente acaba tendo uma doença aí como a osteoporose. Então, a gente precisa repor nutrientes, suplementos que o osso precisa, e o colágeno é um deles. Então, tem sempre essa ideia, tá? Se eu não produzo de forma eficiente, as minhas estruturas que precisam de colágeno, elas vão acabar ficando abaladas. E aí isso vai aparecer alguma coisa. Na nossa pele são rugas, né? No nosso osso alguma doença e assim por diante. Tá? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem, porque que a gente realmente precisa fazer a suplementação de colágeno. E aí, como que funciona a estrutura do colágeno? Isso aqui eu achei muito bacana trazer, não precisa decorar nome, eu também não sei de qual, tá? A gente até coloquei ali na colinha para explicar para vocês, mas só para a gente entender, porque não sei se vocês já ouviram assim algumas pessoas. Ah, eu não preciso tomar colágeno, não. Já como muita proteína, né? Já como muito ovo, já como muita carne. Mas a gente precisa entender que são proteínas diferentes. E aí eu vou mostrar para vocês, para vocês entenderem por que é uma proteína diferente. Então, eu tenho a fibra de colágeno, igual eu mostrei ali, tá vendo embaixo na figurinha, que é essa fibra ali que está na nossa pele. E vamos quebrar esse colágeno para a gente poder entender como que funciona a estrutura desse colágeno. Então, tem a fibra ela é formada por moléculas e as moléculas são formadas por uma sequência de aminoácidos, ok? E a gente tem 3 aminoácidos aí na sequência da estrutura do nosso colágeno, que é a glicina, a prolina e a hidroxiprolina, tá? Não precisa gravar, gente. Então, a glicina e a prolina são aminoácidos que a gente tem na sequência de outras proteínas também. Mas a gente tem um aminoácido aí, que é o diferencial do colágeno, que é a hidroxaprolina. Só o colágeno tem esse aminoácido. Então, quando o nosso corpo, né, quando a gente toma colágeno, que chega lá no nosso intestino, chega lá na corrente sanguínea, o nosso organismo entende que é um colágeno, que para onde essa proteína precisa ir, né?
Para onde a gente precisa suplementar colágeno? Por causa desse aminoácido, que é a hidroxaprolina. Quando chega lá, fala, opa, isso aqui é colágeno, isso aqui vai para a pele, isso aqui vai para o cabelo, isso aqui vai para a unha. Consegue entender? Não é a proteína, ela não vai ser, na verdade, o colágeno, ela não vai ser usada como fonte de energia, igual as outras proteínas, tá? Então, esse é o diferencial. Então, não adianta as outras proteínas do organismo. Ah, eu como muito ovo, como muita carne, como muitas outras coisas que já me ajudam. A whey, né? Caseína, todas as outras proteínas aí que a gente precisa também para o nosso organismo, ok? Mas que não substitui a suplementação de colágeno mesmo, por causa desse aminoácido chamado hidroxaprolina. É ele que vai identificar para o nosso organismo que aquilo ali é um colágeno, que aquilo ali precisa ir para os órgãos que precisam de colágeno, ok? E não como fonte de energia. Então, ele é reconhecido pelo nosso organismo aí, ó, como uma proteína colagênica. Então, vamos começar a falar agora do colágeno hidrolisado, né? Falei para vocês o que é colágeno e qual é a diferença agora do colágeno hidrolisado. E aí, eu vou trazer mais um outro componente para vocês, tá, gente? Então, nós temos, na verdade, 3 estruturas aí. A gente tem o colágeno, a gelatina e o colágeno hidrolisado. Então, só para ficar de forma clara, o que vai acontecer? O colágeno, a gelatina e o colágeno hidrolisado é como se fosse uma quebra desse colágeno até ele ficar de uma forma que o nosso organismo vai conseguir absorver. Então, se a gente suplementa ou se a gente come alguma coisa que tem colágeno, se for o colágeno, aquela molécula inteira de aminoácidos, como eu mostrei ali na frente, chegar no nosso organismo, o nosso organismo não vai conseguir absorver. Então, a gente precisa fazer a quebra desse colágeno para o nosso organismo conseguir absorver, tá? Então, isso é um processo que a gente já chama de hidrólise, que a gente também escuta muito falar aí, né? No colágeno hidrolisado, por quê? Porque é um processo de hidrólise. E como que acontece? Primeiramente, eu tenho lá o meu colágeno, que é a matéria-prima, né, das indústrias aí. Eles usam normalmente a pele ou o osso bovino ou suíno, tá? Para poder pegar esse colágeno industrialmente aí. Então, eu tenho um colágeno que é a matéria-prima, a matéria bruta, né, matéria-prima. E essa matéria-prima, ela sofre uma hidrólise térmica e química. Então, já começa a sofrer aí uma quebra. E o resultado dessa primeira hidrólise é a gelatina. Então, primeiro a gente tem a gelatina, ok? E depois, a gelatina, ela sofre um outro processo de hidrólise enzimático. Então, usado enzimas específicas, aí, ó, patenteadas para fazer com que a gente forme o colágeno hidrolisado, que são aqueles peptídeos de colágeno, que é isso aí que a gente tem nos nossos naaras, são esses peptídeos. Então, qual que é a diferença? Por que nosso organismo não absorve um colágeno e vai absorver o peptídeo, Cássia? Porque essa estrutura de colágeno, ela tem um peso molecular muito grande, tá? Aí eu trouxe um exemplo aí em cima da figura, ó. Quando a gente tem o colágeno matéria-prima, a gente tem 300 mil Daltons de peso. Quando a gente faz aquela primeira hidrólise ali, térmica e química, a gelatina começa a ter um peso de 100 mil Daltons. Quando a gente faz a enzimática, ela fica menor ainda. Ela passa aí para 3 mil Daltons. Olha como a gente quebrou. A gente quebrou muito essa molécula para ser absorvida pelo nosso organismo, ok? A gelatina, só data de curiosidade aí, tá, gente? A gelatina não é absorvida pelo nosso organismo, então mas de uma forma muito pequena. No máximo aí de 20 a 30% de absorção. O nosso organismo consegue absorver a gelatina, ok? Por isso que a gente precisa quebrar mais a molécula ainda para ter uma absorção melhor. E aí, gente, olha que legal. É aí que tem um grande diferencial no nosso Nara. Porque os peptídeos de colágeno, eles começam a ter essa classificação como colágeno hidrolisado a partir de 25 mil Daltons. Então, a gente pode ter no mercado colágeno hidrolisados de
Normalmente, eles conseguem atingir aí 3 a 25 mil Daltons. Qual que vai ser absorvido melhor? O de 3 ou o de 25? Se a gente precisa da molécula bem pequenininha, né, peso, né, molecular bem pequeno, é óbvio que é o de 3 mil Daltons, né? Então, é isso que a gente tem na área de diferencial. Se a gente for pegar um colágeno ali do mercado, isso normalmente não vem informado, tá, gente? Não vem informado em nenhum colágeno o peso molecular. Isso aí é uma informação, porque a Gelita, que é produtora aí do colágeno, traz para a gente teve essa informação. Então, 3 mil Daltons é o do nosso Naara. O nosso Naara tem esse peso aí de 3 a 4 mil Daltons. Então, por que nosso colágeno tem tanto efeito no organismo? Porque ele é muito absorvido. Ele é muito absorvido pelo nosso organismo porque ele tem um peso molecular muito pequeno. Então, se a gente tem uma classificação de colágeno hidrolisado aí a partir de 25 mil Daltons, a gente pode ter no mercado de 25, de 10, de 15. O nosso não. O nosso é de 3 a 4. É uma molécula bem pequena, tá? Um peso molecular bem pequeno. Ok? Deu para entender por que a gente tem um grande diferencial aí? Ok. Então, vamos lá, só falando um pouquinho do mecanismo de ação do colágeno no nosso organismo. Então, a gente suplementa o colágeno, a gente toma o colágeno, ele é absorvido pelo nosso intestino e ele cai na corrente sanguínea em 15 minutos, no máximo 15 minutos. Olha como é rápido. Chega no intestino, é absorvido, vai para a corrente sanguínea, em 15 minutos está na nossa corrente sanguínea para ser distribuído para o nosso organismo, tá? E como que vai ser feita essa distribuição? A gente tem isso já bem claro no nosso Nara Tangerina. Ela vai ser direcionada, o colágeno vai ser direcionado para onde o nosso organismo tem maior deficiência, para onde o nosso organismo mais precisa, ok? Se for cabelo, vai para cabelo, se for pele, vai para pele, e assim por diante. E olha que interessante, a suplementação de colágeno, ela também estimula o nosso organismo a produzir colágeno, tá? Então, ela também está estimulando nossos fibroblastos lá, tá produzindo colágeno, ok? Gente, uma curiosidade agora também, que eu acho que faz total sentido pra gente, porque eu acho que a gente escuta muito isso, né? Qual que é o tipo desse colágeno? Tipo 1, tipo 2, tipo 3? A gente sempre discute aí nos nossos grupos sobre isso, né? Vamos entender o que significa isso. Tipo de colágenos. Colágenos, existe mais de 20 tipos de colágenos, ok? Mas para indústria, né, para suplementação, a gente tem 3 tipos. Então, o que significa tipo de colágeno? Gente, o tipo de colágeno é só a origem desse colágeno. De onde vem a matéria-prima desse colágeno, tá? E não para onde esse colágeno vai dentro do nosso organismo. Então, a gente tem 3 tipos. O primeiro tipo, que é o tipo 1, né? Ele vem da pele, o tipo 2 de cartilagem e o tipo 3 pode vir da pele ou dos ossos. Então, isso é só origem, gente, não é para onde o colágeno vai, tá? Então, a gente tem um colágeno aí, por exemplo, vou pegar né, o Nara novamente, tangerina, ele é um tipo, ele não é tipo 1, nem tipo 2, nem tipo 3, esquece isso. Ele vem da pele bovina, então a origem dele é um tipo 1, mas isso não quer dizer que ele vai atuar só na pele. Então, se eu tenho um colágeno tipo 1, que vem da pele, né, do boi aí, ele pode atuar na minha pele, no meu cabelo, na minha unha, vai atuar onde eu preciso mais. Não quer dizer necessariamente que ele vem da pele, ele vai atuar só na pele, não. Ok? Vamos deixar isso bem claro. Então, o nosso colágeno, ele não é tipo 1, nem tipo 2, nem tipo 3, tá? A origem dele é pele bovina, mas ele vai atuar aonde a gente mais precisa, porque a hidrólise que ele sofreu, a nossa molécula ficou com peso molecular tão pequenininho que isso não faz diferença. Ele vai para onde a gente mais precisa. Então, esquece esse negócio de tipo 1, tipo 2, tipo 3, porque o nosso colágeno vai atuar na pele, sim, vai atuar na cartilagem, sim, também, tá? Benefícios, né? A gente sabe, eu sei que a gente já conhece muitos benefícios aí do nosso colágeno, só dando uma resumida. Então, ele é fonte de reposição de proteína, como eu já disse, ele
repõe a proteína aí onde nosso organismo mais precisa, né, de colágeno. Ele melhora, então, a textura da pele, a elasticidade da pele, a estrutura da pele. Lembra que eu falei de estrutura ali, dos colágenos como fonte de estrutura da pele? Ajuda a proteger e regenerar articulações. Então, as nossas articulações também precisam de colágeno, tá? Ajuda a retardar a fadiga durante a atividade física. Então, olha aí, colágeno também atuando na musculatura, de uma forma muito menor, tá, gente? Mas também precisa aí do colágeno na musculatura. Estimula e fortalece, né, os cabelos e as unhas, ok? Vamos falar, então, agora, só beber um pouquinho de água, especificamente do nosso Nara Tangerina. Agora que a gente já entendeu, né, que o nosso colágeno hidrolisado aí, que a gente tem no nosso Nara Tangerina. Você já viram aí que tem escrito no Nara Tangerina agora? Que o nosso colágeno é duplamente hidrolisado? Então, ele sofre um processo de hidrólise duplo aí, de enzimas duplas. Por isso que a gente consegue fazer essa molécula tão pequena assim, né? De 3 a 4 mil Daltons. Porque ele tem uma hidrólise dupla, né? Que faz ela quebrar mesmo bem pequenininha. Então, a gente já entendeu agora que a gente precisa desse colágeno de peso molecular bem pequeno, que é o colágeno hidrolisado, ok? E que não importa de onde é a origem desse colágeno, tá? Importa para onde ele vai, ok? Então, o nosso Naara, ele tem 12 gramas de colágeno hidrolisado, só que isso corresponde a 11 gramas de proteína pura. Então, a proteína pura de colágeno são 11 gramas, tá, gente? 12 porque a gente tem a umidade, tem cinza, então acaba dando 12 gramas de proteína. Mas o que vem ali, de fato, são 11 gramas de proteína, que é a base seca desse colágeno aí, né, da composição desse colágeno. E lembrando só, aí que é recomendado aí diariamente para o nosso organismo? 8 gramas de colágeno, né? Então, nosso colágeno tem uma quantidade maior do que a gente precisa para a gente ter essa absorção aí quase a 100%, ok? Então, ó, um dado muito interessante, tá, gente? Que é um diferencial aí realmente. O nosso colágeno, a absorção dele é maior que 99%. Pelo que eu já falei, peso molecular de 3 a 4 mil Daltons, então ele tem um menor peso e uma maior taxa de absorção do mercado. Então, isso é o grande diferencial. Menor peso molecular e maior taxa de absorção do mercado. Levando para comparar aí com outros produtos do mercado, é muito difícil você pegar um colágeno que tenha mais de 8 gramas, começando por aí, mais de 8 gramas, tá? E aí, mesmo ele tendo 8 gramas, é muito difícil você achar um colágeno, hoje no Brasil, que tem esse peso molecular aí de 3 a 4 mil Daltons, sempre vai ser maior. Então, a absorção vai acontecer o que com a absorção? Vai diminuir. A absorção vai chegar aí no máximo de 80 a 85%. Então, vocês entendem por que o colágeno, o Naara, né, tangerina, virou esse boom? Porque ele traz resultado, ele entrega resultado. As pessoas começam a tomar e sentem, né? É visível, é físico, a melhora, a significativa melhora, por causa desse peso molecular baixo e dessa absorção alta, tá? Origem, botei aí, de onde vem nosso colágeno, então? Eu já vi muitas pessoas falando que vem do ovo, que vem de vários lugares. Não, gente, o nosso colágeno vem da pele bovina. Mais uma vez, é só a origem. Ele vem da pele bovina, mas ele atua de forma sistêmica no nosso organismo, ok? Agora, vamos falar também, então a gente tem o melhor colágeno do mercado disparado aí, no nosso Nara Tangerina, mas ele é muito mais além do que um colágeno. Ele tem outros componentes aí, né? Nosso drink da beleza, como a gente chama, que ajuda também. Vamos falar um pouquinho desses outros componentes, tá? A gente tem 6 frutas desidratadas aí na composição. Para que, Cássia, que a gente tem essas 6 frutas desidratadas? Porque essas frutas ela vai auxiliar na função intestinal, tá? Vai ajudar o nosso intestino a absorver melhor os nutrientes,
para quem tem um intestino aí meio preguiçoso, né? Lembra que eu falei lá no Emil sobre a importância do intestino, né? Mais uma vez aí o Nara traz essas frutinhas para isso, para ajudar esse intestino a trabalhar na melhor absorção e absorver melhor o nosso colágeno. Vitamina C, outro ponto muito importante, gente. Não adianta tomar colágeno sem vitamina C. O colágeno que não tem vitamina C não está sendo absorvido no seu organismo, porque a gente precisa da vitamina C para fazer essa absorção, ok? E até mesmo na questão da produção de mais colágeno aí, precisa de vitamina C. E além disso, a vitamina C, como a gente já viu lá no nosso Immune, ajuda na imunidade, lembra? Ela ajuda no fortalecimento do nosso sistema imunológico. Vitaminas B, né? O complexo B, de forma geral, que tem aí na área tangerina, ele vai ajudar aí no sistema nervoso central. Ácido pantotênico, ele vai atuar e vai ajudar na reconstrução de unhas e cabelos. A L-cisteína e a niacina são potentes antioxidantes. Aí a palavrinha antioxidantes aparecendo novamente pra gente, né? Então ajuda aí a combater os radicais livres. E também são desintoxicantes, vão ajudar a eliminar coisas ruins dentro do nosso organismo, dentro do nosso intestino, ok? Polidextrose auxilia também na digestão, ajuda aí na digestão, na absorção, né, no processo digestivo, digestório aí do nosso organismo. Zinco, o zinco presente aí mais uma vez, né, num dos nossos produtos, e como a gente viu lá no Immune, o zinco ajuda na questão da imunidade, no nosso sistema imunológico, ajudando a fortalecer o nosso sistema imunológico, ok? Então, vocês estão vendo tanto de coisa que a gente tem aí no nosso Nara, não é só colágeno. Então, é um produto que ajuda aí a fortalecer a imunidade também, né? Tem componentes antioxidantes, tem componentes que ajudam na digestão. Por isso que a gente fala que ele é o nosso drink da beleza, né? Eles ajudam de uma forma sistêmica mesmo no nosso organismo. Bom, adoçantes. Vamos falar de adoçantes agora. Isso foi mudado, né? O nosso Nara teve uma reformulação aí, para quem é mais antigo. E foi bem bacana, porque isso tanto os adoçantes quanto os corantes eram um empecilho aí para algumas pessoas a começarem a tomar o Nara. Então a gente tem agora adoçantes naturais na composição do Nara, tá? Não tem mais corante artificial. A gente tem a Stevia aí sendo mais uma vez a marca registrada da Junesse, trazendo sempre produtos com Stevia, e a talmatina. Então, tem 2 adoçantes, mas 2 adoçantes naturais. E corante. Também tinha um grande problema com corante. Tinha pessoas antigamente que tomavam o Nara e tinha alguma reação alérgica por causa de corante, porque às vezes tinha alergia a corante. Então, a Junesse deu uma reformulada nisso aí e começou a trazer um corante natural para o nosso Nara tangerina, que é a cúrcuma, ok? Vamos falar agora do nosso Nara chocolate. Aí é engraçado, porque eu falei para vocês que a gente, no nosso Nara tangerina, a gente tem uma molécula com peso molecular tão pequeno que é muito absorvido para o nosso organismo, né? E aí a Junesse lança um produto com colágeno patenteado como Verisol. E aí, qual que é o grande segredo desse Verisol, gente? O Verisol, ele é o melhor colágeno do mundo, tá? Ele é um colágeno de tecnologia alemã e ele é o melhor colágeno do mundo. Por que ele é o melhor colágeno do mundo, Cássia? Aí, porque ele é um colágeno que ele é muito hidrolisado. Então, ele é muito hidrolisado. Ele tem a molécula com peso molecular menor ainda. Então, o que acontece? A absorção dele no nosso organismo é maior ainda, tá? Então, ele é muito hidrolisado e tem um peso molecular muito pequeno. Então, ele é o melhor colágeno do mundo, é o Verisol. Só que é um colágeno que vai atuar, que ele é específico só para a nossa pele. Então, ajuda aí só na pele, tá? Então, trazendo algumas referências aí do nosso colágeno, em relação à quantidade de proteína. Não sei se vocês já repararam,
tanto o nosso colágeno de chocolate, né, o nosso Nara de chocolate, ele teve uma reformulação. Não sei se vocês repararam, eu reparei só porque uma vez eu estava fazendo uma troca e aí eu vi que tinha proteína diferente, quantidade de proteínas aí diferente. Mas eu vou explicar por quê. Algumas pessoas devem ter esse colágeno chocolate aí ainda antigo, com 3,9 gramas de proteína. E agora os novos estão vindo com 3,3 gramas de proteína, tá? De proteína em geral, tá, gente? Não é de verisol, é de proteína em geral. Então, vamos falar do novo como referência. 3,3 gramas de proteína, sendo que 2,5 gramas é de verisol. Nos testes com verisol, eles viram que a quantidade que o nosso organismo absorve de verisol, que a gente precisa de verisol, é de 2,5 gramas, ok? Então, a gente tem o máximo ali no nosso colágeno de novo, 2,5 gramas, e 0,8 gramas de proteína do leite, tá? Então, aquele Nara chocolate antigo, ele tinha 1,4 gramas de proteína do leite, por isso que tinha maior quantidade de proteína. Então, eles conseguiram abaixar isso aí no nosso novo chocolate, na reformulação do chocolate, e a gente tem 0,8 gramas de proteína, totalizando aí 3,3 gramas, tá? E aí, não sei se vocês também já tiveram a curiosidade de pegar o Nara doce de leite e comparar. Eu tô começando a fazer isso, tá, gente? É engraçado, porque às vezes as pessoas me chamam a atenção por alguma coisa que eu falo, eu não observei isso. Aí eu começo a reparar, tô começando a reparar essas coisas. O doce de leite, ele é um pouquinho diferente, gente. Ele tem a mesma função do Nara chocolate, mas a composição dele é um pouquinho diferente do chocolate. O Nara doce de leite, ele traz aí pra gente 3 gramas de proteína. Então, ele tem 2,5 gramas de verisol, mas só 0,5 gramas de proteína do leite. Então, eles abaixaram mais ainda essa proteína do leite aí no doce de leite, tá? Então, vocês já cansaram de ver aí que a gente tem proteína do leite. Vamos entender agora. A gente tem proteína do leite no nosso Nara chocolate e no nosso Nara doce de leite, mas a gente não tem lactose. Lactose vamos dizer, vou botar aí para vocês, é um açúcar, é um carboidrato. A gente não tem lactose, ok? Tem a proteína do leite, mas lactose não. Então, tanto o chocolate quanto o doce de leite, eles são livres de lactose. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma quebra dessa lactose e a gente tem na composição do nosso chocolate a glicose e a galactose. Então, é raro, mas pode acontecer de algumas pessoas falarem assim: ah, Cássia, eu tenho intolerância à lactose, eu tenho alergia a leite, alguma coisa assim, né? Que eles trazem pra gente. Eu não posso tomar produto que tem lactose. Gente, não tem lactose. Tem glicose e galactose. Lactose não tem. Mas pode acontecer da pessoa ter alguma pequena reação com o Nara chocolate, porque na verdade ela não tem alergia à lactose, ela tem alergia à galactose e acha que é lactose. Vocês conseguiram entender que a lactose, ela é uma quebra? Desculpa, a galactose e a glicose, ela é uma quebra da lactose? Né? Ela foi quebrada, mas às vezes a pessoa pode ter uma alergia à galactose, ela pode ter uma resistência à galactose. É muito raro, é muito pequeno, mas pode acontecer, ok? Mas lactose não tem. Isso tem, a glicose e a galactose tem no chocolate. Se vocês pegarem a composição do doce de leite, não tem. Olha a diferença aí. Então, o que eu vou orientar vocês? Quando vocês pegarem um cliente que já vem falando, mas eu tenho alergia à galactose, eu tenho problema com leite, indica o doce de leite, porque ele não vai ter problema nenhum, porque ele não tem lactose, ele não tem galactose, a proteína do leite é muito pequena, ok? Então, só uma dica aí, para aquele cliente que já vem falando, mas eu tenho doce de leite, tá? Para poder não ter nenhuma possibilidade de ter alguma reação. Também, né, eles dois, tanto o chocolate e o doce de leite, eles têm adoçantes naturais também, tá? Eles têm aí o stevia e o eritrol. O eritrol, gente, é um adoçante caro, raro em você ver em produtos, tá? Ele é um adoçante que ele tem o gosto muito parecido com o açúcar mesmo. Ele dá aquele gostinho bem adocicado.
Só que ele é um adoçante que ele não é absorvido pelo nosso organismo. Então a gente tem aquela sensação, aquele paladar bem docinho, mas não tem a absorção pelo nosso organismo. Então acaba sendo um adoçante caro, tá? E raro de se ver em produtos. Mas o nosso doce de leite e e o chocolate a gente tem aí na composição. Gente, não falei do maçã verde, mas o maçã verde é a mesma coisa do tangerina. Não tem nenhuma uma modificação, tá? Tanto de composição, de efeito, maçã verde e tangerina é a mesma coisa. Na área chocolate e doce de leite também é. A gente sabe qual que é a função dele. Tem verisol específico para pele. Só trouxe aí a questão de proteína e de lactose e galactose para vocês entenderem um pouquinho mais do que é isso, porque a gente pode ter esses empecilhos aí de pessoas que têm essa intolerância, né? Essa alergia, essa questão aí com a lactose, ok? Tem uma pequena modificação, mas eles têm o mesmo efeito, tá? Agora, o nosso Nara Hair Nails, né? O nosso Nara Hair Nails, ele é um produto meio que em 3 em 1, vamos dizer assim, né? A gente tem três substâncias aí na composição do nosso Hair Nails, que primeiro é o colágeno hidrolisado, tá? Que estimula, esse colágeno hidrolisado, ele vai estimular o crescimento, que a gente está falando aí agora de cabelos e unhas, né? Lembrando que a gente está falando de cabelos e unha. Então, a gente não tem colágeno no nosso cabelo e nas nossas unhas. Mas a gente precisa do colágeno para estimular o crescimento do cabelo e da unha. Afinal de contas, onde fica a raiz dos nossos cabelos e das nossas unhas? Na pele, né? No couro cabeludo, na pele aqui, né? Da unha. Então, a gente precisa do colágeno para estimular o crescimento. E a gente, então, tem aí a coenzima Q10. Já falei também um pouquinho sobre isso, né, na sexta-feira passada, mas só recapitulando. O que é a coenzima Q10? A coenzima Q10 é uma enzima que vai produzir energia. Ela vai atuar lá nas nossas mitocôndrias, fazendo com que a gente forneça APT. APT é energia para a nossa célula. Então, a gente tem o colágeno, que vai estimular o crescimento, e a gente tem a coenzima Q10 para ajudar a fabricação de energia para que isso aconteça, esse estímulo de crescimento aconteça, tá? E a gente tem a biotina. A biotina é um componente que a gente já tem no nosso organismo também, que é a vitamina B7, e que a biotina é que faz a produção da queratina. A queratina aí são componentes estruturais do nosso cabelo e das nossas unhas. Então, a gente precisa para ter um crescimento e um fortalecimento dos cabelos. Por isso que eu brinquei que é um produto 3 em 1. Ele é um produto que estimula o crescimento, que já nos dá energia para que ocorra esse crescimento, e a gente tem aí a biotina, que é a precursora da queratina, que é ela que tem que fortalecer para fortalecer nossos cabelos e unhas, porque ela faz parte da estrutura dos nossos cabelos e unhas, ok? Aí, vamos falar um pouquinho das dúvidas agora que sempre aparece, né? Antes de abrir as perguntinhas, já vou comentar as principais dúvidas que a gente sempre recebe nos grupos de cliente. Cássia, qual é a melhor hora de tomar o colágeno? Gente, se vocês pegarem alguns estudos aí, a gente tem várias orientações. Ah, toma de manhã, porque aí o seu organismo vai absorver melhor, porque o seu intestino está limpo, aquela coisa toda, né? Ah, não, toma à noite, é o melhor horário para tomar à noite, porque aí depois nosso corpo vai para repouso, né? Na hora de dormir, vai em repouso, a gente vai ter uma melhor absorção. Tem todas essas indicações aí, mas o que eu posso falar para vocês é que a melhor hora de tomar o colágeno, vocês viram que eu falei lá da questão da absorção do colágeno, né? O nosso colágeno, ele é absorvido muito rápido no nosso intestino, como eu falei, em 15 minutos chega na nossa corrente sanguínea. Então, não precisa ter uma melhor hora para tomar o colágeno. A melhor hora é o horário que você vai tomar. É o horário que você vai colocar na sua rotina para você tomar. Ah, eu tomo melhor se eu tomar todos os dias de manhã, então toma de manhã. Ah, eu tomo melhor se eu, direitinho, de forma, né, todos os dias, se eu tomar todos os dias à noite antes de dormir, porque aí eu lembro, então toma à noite. Então, o melhor horário é o horário que você lembra. Só não tome junto com as refeições, para não ter uma disputa aí na absorção do organismo pelos nutrientes, tá? Tenta tomar aí um pouquinho longe das refeições para não ter essa disputa aí na hora da absorção, ok? Diferenças de colágeno, eu já falei aqui, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Gente, é só a origem.
quando o colágeno é hidrolisado, isso não vai fazer a menor diferença para onde ele vai. Ele vai, tanto se ele for do tipo 1, ele vai para o cabelo, ele vai para a unha, ele vai para a pele, ele vai para a cartilagem. Se ele for tipo 2, de origem que é cartilagem, Cássia, ele vai para a minha pele? Vai também. Se ele for hidrolisado, ele vai. Então, tipo 1, tipo 2, tipo 3 é só a origem, tá? Como ele é hidrolisado, ele vai para onde a gente mais precisa, tá? Então, vamos deixar claro aí, porque isso aí eu sei que é uma dúvida muito grande. Cliente pergunta muito isso, mas agora já sabem responder para ele que o nosso Naara, ele vai atuar tanto em cartilagem quanto em pele, que é sempre essa dúvida aí, né, do cliente. Cássia, posso fazer receitinhas quentes com o nosso Naara, chás, e aí a gente vê aí alguns bolinhos, né? Tem vários exemplos das pessoas que comem na banana quente, né? Gente, não pode. Não é nem por causa do colágeno, tá? Porque esse colágeno aí ele já sofreu um processo tão chocante para sofrer a hidrólise que não vai fazer a melhor diferença a temperatura. Não é por causa de colágeno, é por causa da vitamina C. Se a gente esquenta o nosso colágeno, a gente perde a vitamina C. E como eu falei, se a gente não tem vitamina C, a gente não tem uma boa absorção do nosso colágeno. Então, você vai estar tomando colágeno em vão. Você vai eliminar esse colágeno. Você vai tomar e vai eliminar. Não vai ser absorvido. Então, evitem. Não tomem com nada quente. O Naara é para tomar a temperatura ambiente, geladinho, pode ser, mas quente não, por causa da vitamina C. Você vai perder a vitamina C nesse processo aí de esquentar o Naara, tá? Posso tomar todos os Naaras? Pode. Pode tomar sim, deve, tá? Deve tomar todos os Naaras. Por quê, gente? Não tem competição. Não tem competição aí, tá? Como eu falei, o nosso Naara tangerina, ele vai para onde a gente tem maior deficiência e o Verisol vai para a pele. Então, se você juntar aí a quantidade de gramas de todos os colágenos, né? O colágeno tangerina, ele tem 11 gramas, o Verisol 2,5, o Reineu 0,6. Então, se você juntar, você vai ter 14 gramas de colágeno. Então, não é uma quantidade tão grande para ser danoso para o seu organismo, tá? E o que é bacana? O Naara tangerina, ele vai atuar onde a gente está com maior deficiência, certo? Então, se a gente faz uma suplementação com Naara tangerina para poder equilibrar o nosso organismo, né? A gente tem aí o Verisol que vai especificamente para a pele. Então, o Verisol vai para a pele e o Naara tangerina acaba indo para nossas unhas, para nossos cabelos, para nossas articulações, né? E o Reineids também é específico para o cabelo e para a pele. Não sei se eu consegui ser bem clara, mas vocês entenderam que não tem problema pela quantidade de colágeno hidrolisado, não vai ser um excesso de colágeno para o nosso organismo. O nosso organismo vai absorver eles de formas diferentes, quer dizer, vai absorver da mesma forma, mas vai distribuir de formas diferentes, tá? Então, não tem problema tomar todos os colágenos juntos. É até orientada a tomar, né? Tangerina e o chocolate, vamos dizer aí, o colágeno hidrolisado sistêmico e o Verisol, porque aí eles vão dar uma maior ênfase aí na questão do colágeno. O tangerina vai usar de forma sistêmica, vai atuar de forma sistêmica e o Verisol vai direto para a pele. Então, a gente não vai perder o tangerina para a pele. Ele vai para outros lugares do nosso organismo, que a gente está precisando também, tá? Tem alguma restrições? Gestante pode tomar, hipertenso pode tomar, sempre tem aquela dúvida de novo, novamente. O Naara não tem nenhuma restrição, até para criança, tá, gente? Não tem restrição. Mas tem necessidade de uma criança tomar colágeno? Ela ainda está produzindo de forma satisfatória o colágeno, então não tem necessidade. Gestante, as pessoas que têm algum problema patológico, pode tomar? Pode, não tem restrição, mas a gente sempre orienta o quê? A perguntar ao médico, a levar para o médico, né? Perguntar para o médico, ter a liberação deles. A gente já vê aí algumas obstetras que liberam sem problemas, outras que liberam só depois do terceiro mês, outras que nem liberam, né? Então, se vai depender muito do médico, é melhor levar para o médico sempre que tiver gravidez, amamentação, ou alguma patologia, alguma doença, tá? Com pressão alta, diabetes, não tem contraindicação, mas o ideal é que leve para o médico liberar, tá? Essa pessoa está sendo acompanhada por um médico, então leva para o seu médico, para o seu nutricionista, né? Para ele poder liberar. Então, gente,
Para fechar aqui, para a gente abrir um tempinho aí para alguma pergunta, eu achei isso muito bacana, essa ideia é muito bacana e eu quero passar isso para vocês. A gente já sabe a eficiência do nosso produto, né? A gente já sabe a eficiência dele para cabelo, para pele e para unha. Só que olha só, os nossos colágenos, principalmente na área tangerina, e que é de uma forma sistêmica, né? Eu estou falando mais embasada aí agora no tangerina, no colágeno hidrolisado, ele é muito mais que um produto para fazer bem só para o nosso cabelo, pele e unha, tá? Ele é um suplemento alimentar para suprir deficiências e para prevenir problemas de saúde, né? Como assim, caso problema de saúde? A gente tem aí uma osteoporose, que o nosso osso precisa de colágeno. Se a gente já tem a suplementação aí desde cedo, quando a gente chegar lá na idade que as coisas complicam, pelo menos de falta de colágeno não vai ser. O problema não vai ser gerado por causa de falta de colágeno. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode evitar, que a gente pode prevenir fazendo a suplementação de colágeno desde os 25. Então, é isso que a gente tem que ter aí na cabeça. Acaba sendo um suplemento, uma bebida, um drink realmente para suplementar todas as deficiências que a gente tem. Às vezes a gente tem deficiência de vitamina B, de vitamina C, né? E prevenir problemas de saúde, tá? Então, ele é muito mais do que cabelo, pele e unha. Ele realmente previne os nossos problemas de saúde. Tá bom? Espero ter ajudado a entender melhor como que funciona, né? Eu acho que agora fica um pouquinho mais claro da gente entender por que o nosso Nara realmente é diferencial aí no mercado, porque que ele traz muito resultado. Eu acho que isso fortalece muito a nossa crença no nosso produto, mas a gente não deixa de tomar nunca mais. E vamos abrir um pouquinho, às vezes as pessoas têm alguma dúvida, se eu puder ajudar, tá, gente? Não sei tudo também, mas a gente vai ajudando, outras pessoas aí estão há mais tempo, também conhecem muito o produto, a gente vai se ajudando aí